Você já parou para se ouvir? Não o que você diz para os outros, mas o que você diz em silêncio dentro da sua cabeça, quando ninguém está olhando? Talvez você esteja repetindo: não consigo, não posso, isso é difícil, eu não sou capaz, eu não tenho o que é preciso. Talvez essas frases se repitam tantas vezes que já se tornaram imperceptíveis, como o tic-tac de um relógio numa sala silenciosa. Você não escuta mais, mas elas continuam ecoando. Agora, e se eu te dissesse que essas frases, essas pequenas sentenças inconscientes, estão programando sua vida inteira? E se tudo o que você vive hoje, desde suas finanças até seus relacionamentos, for apenas o reflexo dessas afirmações que você repete sem perceber? E se o milagre que você tanto espera não estiver em fazer mais, lutar mais, correr mais, mas sim em parar, observar e reescrever? Seja muito bem-vindo ao canal Viva o Fim. Aqui você aprende a viver como se o fim já tivesse acontecido, porque foi isso que Neville Goddard nos ensinou, que o fim é a chave, que aquilo que você aceita como verdadeiro dentro de si, com emoção, com certeza, se projeta inevitavelmente no mundo externo. Se inscreva agora e mergulhe comigo nessa jornada. Hoje você vai aprender a identificar as frases mentais que estão bloqueando sua vida e vai aprender como mudá-las para que o milagre finalmente aconteça. Não saia daí, porque daqui a pouco, neste mesmo vídeo, eu vou te entregar um método prático, direto, que você vai usar ainda hoje, um plano de reprogramação, para parar de sabotar sua realidade com palavras internas que você nem sabe que está dizendo. Mas antes você precisa entender o campo de batalha onde tudo isso acontece. Jesus, no Evangelho de Mateus, disse: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai dela. Neville interpretaria isso não com moralismo, mas com profundidade espiritual. O que sai de você, mesmo que só em pensamento, tem poder de criar ou destruir. O que você afirma mentalmente, mesmo que silenciosamente, é como um comando ao universo. E o mais grave é que a maioria dos comandos são dados no piloto automático. Você talvez medite, visualize, leia, ore, escreva afirmações. Mas, no fundo, o que a sua mente está dizendo no intervalo entre essas práticas? Se no meio do dia, quando você pensa em dinheiro, vem o pensamento, eu não tenho. Se quando pensa em amor, seu coração diz, eu não mereço. Se algo dá errado, você sussurra por dentro, nada nunca dá certo para mim. Então você já entendeu por que a vida parece emperrada mesmo com tanto esforço. A neurociência já comprovou, mais de 90% dos pensamentos que você tem hoje são os mesmos que teve ontem, e antes de ontem, e na semana passada. O nome disso é autoprogramação inconsciente, e a mente não tem senso de humor. Ela aceita, processa e repete exatamente o que você entrega a ela. Neville Goddard nos alertou: você não atrai o que quer, você atrai o que é. Ou seja, você não cria a realidade com seus desejos conscientes, você cria com a sua identidade, com o que você acredita ser. E sabe como descobrimos essa identidade? Não é lendo um livro, é ouvindo suas frases mentais mais comuns. Aquelas que você repete quando está sozinho, quando está cansado, quando sente medo, quando algo não sai como esperado. Quer um exemplo prático? Pegue agora uma folha de papel e faça o seguinte exercício. Escreva de um lado, o que eu mais desejo agora? Do outro lado, escreva, o que minha mente diz logo em seguida. Pode ser assim, desejo, liberdade financeira. Resposta da mente, mas isso não é para mim.
Desejo. Um amor verdadeiro. Resposta da mente. Homens assim não existem. Desejo. Saúde perfeita. Resposta da mente. Sempre fui fraco mesmo. Você percebe? É nessa resposta automática que a sua realidade se ancora. É isso que está criando o seu destino. Você não manifesta o que deseja. Você manifesta o que você permite que continue vivendo dentro de você em forma de linguagem. E sabe por que isso é tão sério? Porque o cérebro é literal. Ele não analisa se o que você está dizendo faz sentido ou não. Ele apenas responde com química e emoção. Quando você diz, isso é difícil, seu corpo entra em tensão, sua respiração se contrai, seu campo vibracional muda. E tudo ao redor começa a confirmar o que você acabou de decretar. É por isso que Joseph Murphy nos alerta em O Poder do Subconsciente. Você é o que pensa durante todo o dia. Não é o que você deseja 5 minutos pela manhã. É o que você repete mentalmente enquanto espera o elevador, enquanto dirige, enquanto toma banho, enquanto deita na cama. E a maioria das pessoas nem sabe o que está repetindo. Mas a vida sabe. O universo sabe. Sua frequência sabe. E é isso que você está atraindo. Agora, como mudar isso? Primeiro, você precisa parar de chamar essas frases de realismo, porque isso não é realismo. Isso é programação mental negativa que virou costume. Você aprendeu a pensar assim e pode desaprender. Toda vez que você diz, não posso, não tenho, não sei como, você está fazendo um pacto vibracional com a escassez. E cada vez que repete, você aprofunda esse pacto. Mas aqui vai a verdade libertadora. Você pode quebrar esse ciclo. Tudo começa com um único gesto: observar. Observar cada frase mental que surge sem você chamar. Observar como se você fosse um vigia à porta da própria mente. Porque é isso que Neville te convida a ser, o guardião da sua consciência. Aquele que não deixa passar nenhum pensamento que não esteja alinhado com a vida que você quer viver. E a física quântica, curiosamente, também aponta nessa direção. O observador muda o comportamento da partícula. Ou seja, o simples ato de observar conscientemente muda o resultado final. Então, observe. Observe quando a sua mente disser, não posso. E diga a si mesmo, essa frase não é minha, essa frase é um velho hábito. E substitua, reescreva, ainda que pareça mentira no começo. Eu não posso, vira. Estou aprendendo e logo conseguirei. Isso é difícil, vira. Isso está se tornando mais fácil a cada dia. Eu sou azarado, vira. O universo me guia com propósito. Você não precisa acreditar 100% nessas frases novas, mas precisa parar de alimentar as antigas, porque elas sim são mentiras, mentiras que se tornaram realidade pela repetição. E agora fique comigo, porque no segundo bloco deste vídeo eu vou te entregar um método prático em 3 passos. Como interromper o pensamento sabotador, como substituí-lo e como ancorar a nova vibração dentro de você com força real. Um exercício diário de apenas alguns minutos que pode mudar toda a sua frequência. A segunda parte começa em instantes, mas por enquanto, respire fundo e escreva aqui nos comentários. Eu decido reescrever minha mente. Porque hoje você entendeu que o milagre não depende do mundo, ele depende da sua linguagem interna, do que você diz quando ninguém está ouvindo, mas o universo está. Então, agora que você já entendeu o impacto silencioso das frases mentais que vem repetindo por anos, muitas delas herdadas, instaladas e alimentadas pela cultura do medo, da escassez e da dúvida, chegou a hora da transformação. Mas atenção, não estamos falando de repetir frases prontas de autoajuda como se fossem mágica. Estamos falando de um processo consciente,
profundo e vivo de reprogramação mental, algo que exige presença, escolha, postura vibracional. Porque agora você já sabe, tudo o que você afirma em silêncio, você também autoriza energeticamente. E tudo que você autoriza com frequência, você manifesta. Como diz a própria Escritura, pois assim como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Então, se sua alma repete que é pequeno, se suas afirmações dizem que o milagre é difícil, se você caminha mentalmente dizendo que está atrasado ou que já passou da hora, sua realidade corresponderá a isso com precisão cirúrgica, porque o universo é exato. Ele não entrega o que você quer, ele entrega o que você vibra ser. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas como eu mudo isso? Como eu saio desse ciclo de frases sabotadoras? A resposta começa com a observação. Anote isso. A mudança começa no instante em que você se torna testemunha de si. Enquanto você estiver dentro do fluxo automático da mente, acreditando que todos os seus pensamentos são seus e que tudo que você diz mentalmente é apenas desabafo, você estará sendo levado como folha ao vento, sem direção, sem escolha. Mas quando você começa a se ouvir, algo mágico acontece. Você se desconecta da programação inconsciente e se conecta à consciência criadora. Joseph Murphy chama isso de reconhecimento do padrão subconsciente e afirma que é só nesse momento que você começa a ter poder real. Então, aqui vai o primeiro exercício. Durante os próximos 3 dias, viva como um observador de suas frases internas. Anote num caderno tudo o que você percebe repetindo mentalmente, principalmente nos momentos difíceis, de frustração ou quando algo dá errado. Frases como: eu sabia que isso não ia dar certo, é sempre assim, comigo nunca funciona, eu não tenho mais idade para isso, é muito difícil mudar. Cada uma dessas frases é um contrato energético assinado sem sua permissão consciente. Elas são acordos silenciosos que precisam ser rasgados com consciência. Mas como rasgar um contrato que vem sendo reforçado há 10, 20, 40 anos? A resposta está no que Neville chama de substituição imaginal. Sempre que você identificar uma frase sabotadora surgindo na sua mente, você vai parar e imediatamente vai substituí-la por uma afirmação consciente, sentida e viva. E aqui está o ponto-chave. Não é sobre repetir palavras, é sobre se mover mentalmente para um novo estado de ser. Por exemplo, você se pega dizendo: comigo nunca funciona. Pare, respire, sinta. Agora afirme: está funcionando agora. A mudança já começou. Eu estou vivendo um novo ciclo. E mais do que dizer, você precisa imaginar o que sentiria se isso fosse verdade. Sinta-se com esperança, sinta-se em movimento. Veja-se como alguém que já venceu este obstáculo. Isso é o que Neville chama de sentimento do desejo realizado. Você não afirma para que funcione, você afirma porque já funcionou. Você não imagina para conquistar, você imagina porque é o seu direito natural ser próspero, saudável, amado, livre. E atenção, no início sua mente vai resistir, vai dizer que é mentira, que você está se iludindo. Isso é esperado. A mente programada pela dor não quer mudar, ela quer segurança, repetição e controle. Mas a alma quer expansão. E aqui você precisa escolher quem vai liderar, a mente ferida ou a alma desperta. Napoleão Hill já dizia: aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas perceba, primeiro vem a concepção, depois a crença, só então a conquista. Ou seja, tudo começa no campo das imagens internas. Você precisa ver com os olhos da mente aquilo que ainda não se manifestou nos olhos do corpo. E você precisa sentir como se já fosse real. Esse é o verdadeiro poder das afirmações. Não são frases decoradas, são portais energéticos, são comandos vibracionais.
São formas de moldar o invisível até que ele se torne visível. E aqui vai o segundo exercício. Escolha 3 afirmações conscientes para o seu novo ciclo. Exemplos. Minha mente está alinhada com o poder criador. O impossível se dissolve diante da minha fé. Tudo coopera para minha expansão. Agora, todos os dias, antes de dormir e ao acordar, você vai repetir essas frases. Não como um robô, mas como alguém que está criando um mundo. Você vai respirar fundo, fechar os olhos e imaginar a vida acontecendo como se essas frases já fossem realidade. Isso é neurociência aplicada, é física quântica em movimento. Porque a cada repetição você fortalece uma nova rede neural. E segundo Bruce Lipton, o cérebro não distingue o real do imaginado. Ele reage à vibração emocional, não aos fatos. Logo, quando você sente que é próspero, mesmo antes de ver o dinheiro, o cérebro acredita e o corpo responde. E a realidade se reorganiza para confirmar aquilo. Entendeu agora por que suas frases antigas mantinham você preso? Agora, escute com atenção. Você não vai conseguir mudar todas as frases mentais da noite para o dia, mas você pode começar a mudar o tom do seu diálogo interno hoje. Porque o milagre não vem quando tudo muda. O milagre vem quando você muda a forma de olhar para tudo. E aqui vai um puxão quântico de orelha, com amor. Pare de repetir mentalmente que você está perdido, que é difícil, que você já tentou de tudo. Isso é mentira, da mente condicionada. Você não tentou de tudo. Você ainda não tentou ser quem você nasceu para ser. Você ainda não tentou viver como se já fosse. Você ainda não tentou imaginar com coragem, com fé, com entrega. Você ainda está tentando mudar a vida sem mudar a sua identidade vibracional. E como dizia Neville, não tente mudar o mundo. Mude o seu conceito de si mesmo. O mundo é apenas reflexo disso. Por isso, de agora em diante, toda vez que uma frase mental limitante surgir, você vai interromper. Você vai dizer, isso não é meu, eu não sou isso. Então você vai escolher a nova frase, vai escolher a nova vibração, vai escolher o novo você. Porque a verdade é, você sempre foi livre para criar, mas estava aprisionado pelas histórias que contava a si mesmo. Hoje, você escolhe outra história. Hoje, você reescreve os pensamentos silenciosos que moldam o seu destino. Hoje você diz, eu sou o autor da minha realidade. Eu sou o canal pelo qual o divino se manifesta. Eu sou a expressão viva da fé que cria. E se você sustentar isso com verdade, se você não fugir do desconforto da reprogramação, se você se mantiver firme, mesmo quando parecer que nada está mudando, então prepare-se. Porque, como disse o mestre, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Mateus 17, 20. E a fé, meu amigo, minha amiga, começa com o que você diz em silêncio quando ninguém está olhando. Mude essas frases mentais e veja o milagre acontecer.